Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. A década de 1960 foi marcada por mudanças significativas no seio da Igreja. Como vimos, desde os vídeos, a ação católica e o novo lugar da Igreja na sociedade, ação católica, suas origens e início da crise, a ação católica de Pio XI influenciou o Concílio Vaticano II, e Papa Pio XII e o início da segunda fase da crise modernista, a Igreja já vinha enfrentando diversos desafios e brigas internas. A Igreja vivenciou a primeira fase da ação católica especializada e agora, na década de 60, entra na sua segunda fase, que foi mais radical que todas as outras fases, no sentido que não ficou só nas palavras, nos argumentos, mas modificou as estruturas eclesiais. Os nossos vídeos sobre a ação católica têm abordado as questões sociais na Igreja. Porque foi a questão social a sua grande queda. Foi a partir dessa preocupação que se buscou trabalhar, desde então, até a completa substituição das preocupações espirituais pelas materiais, nos chamados movimentos de associações e ações católicas. Muita gente deve estar se perguntando: de onde tiraram essa tal de ação católica? Que nunca ouvi falar. Pois agora nós vamos confirmar, através do pronunciamento do Papa João XXIII, a veracidade das informações e dos nossos vídeos. Fique conosco! A informação de hoje foi tirada da matéria do jornal O Diário, de 4 de março de 1960. Nós vamos abordar duas matérias: o discurso do Papa João XXIII aos componentes da Junta Central da Ação Católica Italiana, e a carta circular de Dom João Rezende Costa e Dom Serafim Fernandes de Araújo sobre a ASA, que é a Ação Social Arquidiocesana, de Belo Horizonte. Todas acontecidas em fevereiro daquele ano de 1960. O apostolado pela união das almas e dos corações deve informar a vida de cada dirigente e membro da Ação Católica. Discurso do Papa João XXIII aos componentes da Junta Central da Ação Católica Italiana. Às 11 horas da manhã do dia 14 de fevereiro de 1960, o Sumo Pontífice admitiu a sua augusta presença, na Sala do Trono, os membros da Junta Central da Ação Católica Italiana, assistentes eclesiásticos, dirigentes dos diversos ramos e dos vários movimentos e delegados especiais. Vieram eles chefiados pelo assistente eclesiástico-geral Monsenhor Mário Castellano, arcebispo titular de Colosses, e pelo presidente-geral, professor Agostino Marterello. Esteve presente também o Dr. Luiz de Colombo, ex-presidente-geral, e membro honorário da Junta Central. Em nome de todos os presentes, o professor Marterello leu uma fervorosa saudação, na qual, reafirmados os sentimentos de ilimitada dedicação ao Supremo Pastor e a seu ensinamento, anunciou a sua santidade as atividades especiais a que, neste ano, se dedicam todos os membros da Ação Católica Italiana. A harmonia admirável do universo de Deus. O Santo Padre respondeu com palavras amáveis. O Sumo Pontífice se alegrava em saudar aqueles caros filhos com cordialidade paterna, observando logo como lhe era grato acolher os dirigentes mais qualificados daquela ação católica, que se propõe, concorre por tornar cada vez mais secundadas as solicitudes da Igreja, cada vez mais ouvidos e cumpridos os desejos do Pai das almas, considerando a concórdia entre os diversos ramos de atividade representados na audiência. O Papa quis referir-se ao que a liturgia propõe nessa semana da Septuagésima, no ofício divino, a leitura dos primeiros capítulos do Gênesis. O livro sagrado salienta os vários momentos da criação de todas as coisas e de todos os seres vivos com a frase seguinte: Et vidite Deus quod esset bonum. Quando depois se chega à criação do homem à imagem e semelhança de Deus, e o Senhor põe à disposição do homem toda a natureza, no final da obra maravilhosa é dito: vidis que Deus cuncta quae fecera et terante valde bona. É isso, um acréscimo de feliz complacência, da parte do Onipotente, que num único olhar contemplava a sua obra. Na vida cada coisa é, por si, excelente, mas a sábia união de coisas boas é ainda mais preciosa. Preferir na ação, o que une ao que divide, repetindo um dos conceitos que lhe são mais familiares, o soberano pontífice alegrava-se em formular uma aplicação de unidade e de harmonia. Bem podia afirmar, de fato, que todos os que tinha diante de si, naquela assembleia em torno do sucessor de Pedro, faziam pensar no símbolo dos apóstolos com todo o suceder-se das verdades reveladas,
tão admiravelmente concatenadas e vívidas. Disso resulta um esforço cotidiano por procurar e aprofundar tudo o que une, e não o que divide, separa, dispersa daqui e dali. Este objetivo está continuamente presente nas aspirações do Pai, e isso é motivo ou de alegria, quando é alcançado, ou de preocupação quando dele se distancia. O Papa, todos o sabem, muitas vezes repetiu que se amasse o que é afirmação de preferência ao que é negação. O Papa prefere o que une ao que divide. Aplicando esse princípio à ação católica, é belo afirmar que estamos no bom caminho. Sua Santidade gostaria, além disso, que, enquanto nela são inscritos, o amor pela união constituísse um motivo de apostolado, dirigido, sobretudo aos irmãos que, embora pertencendo à família, embora amando a ação católica e compreendendo-a, estão um pouco à margem. É preciso, portanto, que também para estes tenha todo o seu valor a máxima. É bom aquilo que une, não é bom o que divide, mesmo se muitas vezes ocorre que na união não faltem as dificuldades, mas aquilo que une é imensamente superior a qualquer isolamento. Que a Igreja promete e espera, dirigindo-se a um horizonte ainda mais vasto, o Santo Padre levou os seus ouvintes a se lembrarem, sempre referindo-se à unidade, daquilo que a Igreja promete e espera. Tendo-se encerrado com êxito o Sínodo Romano, pelo qual o Sumo Pontífice teve grandes consolações, que todos se apliquem agora, com preparativos para o concílio que também será em ensinamento e uma grande lição de unidade. E aqui o Santo Padre achou bom dever ainda insistir sobre o que muitas vezes já falou. A imediata e principal finalidade do concílio. A primeira e imediata finalidade do concílio é a de apresentar ao mundo a sua legislação atualizada às presentes circunstâncias, a fim de corresponder cada vez mais à sua missão divina e preparada para as necessidades de hoje e de amanhã. Em seguida, se os irmãos que estão separados de nós, e também divididos entre si, quiserem concretizar o desejo comum de unidade, poderemos dizer-lhes com vivo afeto: esta é a vossa casa. Esta é casa de quantos buscam as pegadas de Cristo. Se pelo contrário, como alguns ainda o afirmam, se quisesse começar com discussões e debates não se concluiria nada. A contribuição da fase antepreparatória do concílio, por isso também nesta ordem de altos valores está o princípio da unidade que brilha. Motivos consoladores aparecem, sempre por este motivo, concílio. Mesmo só fazendo-se confronto com o século passado, em relação ao primeiro concílio vaticano, aqui se encontra uma universalidade maior, um panorama mais amplo de acordos. Obtiveram-se então não mais de 500 respostas, tantos eram os bispos aos quesitos enviados. Hoje esta cifra está mais que quadruplicada. E não somente isso, mas esperam-se também as respostas dos representantes do pensamento católico, das nossas universidades, dos nossos institutos que são em número muito maior que os de 1870. Tudo isto, repetiu o Santo Padre, é consolador, mas esta muito promissora Assembleia deverá encontrar, por unânime concórdia e trabalho, o seu caminho de luz universal, e aquela sabedoria e prudência que leva a um único fim. Assim fez o Senhor a sua Igreja, assim a anunciou e mostrou nas suas linhas principais, no princípio de seu apostolado, e a confirmou quando estava para se cumprir o drama divino que pôs um selo à redenção realizada por Jesus, com a oração ao Pai, Ut sint unum, ut hominis unum sint. A ação católica e a unidade dos fiéis na Igreja, este desejo e aspiração pela unidade deve ser próprio de todos os adeptos de Cristo. Seja dele, propagandista convicta da ação católica em todas as suas reuniões, em todas as suas manifestações, sejam várias dele apóstolos os membros da ação católica, mesmo na atividade a se realizar externamente, a fim de conduzir todos ao único caminho, a este que é a nossa verdadeira força, porque querida por Deus. Sua Santidade declarou estar certo de falar a almas fervorosas e cheias de generosidade, prontas a receberem o ensinamento e a graça que o vivifica, e que se difunde sempre porque a sua fonte é inexaurível. Alegrava-se, portanto, o soberano pontífice em dirigir os seus apelos aos assistentes eclesiásticos presentes, por causa de seu sagrado ministério, e a todos os outros que participam deste sacerdócio real dos leigos empenhado na ação católica por fervorosa colaboração ao clero. Este apostolado pela união das almas e dos corações deve informar a vida de cada dirigente e membro, e estender-se aos que estão em torno de nós, e assim preparemo-nos a honrar a nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Igreja.
Agradecimentos, votos e bênção apostólica. Terminado seu discurso, o soberano pontífice deu a bênção apostólica, e agradeceu a presença de cada um, aos quais renovou a certeza de seu especial interesse e de seus votos. O distinto grupo manifestou, no fim, a maior gratidão ao caríssimo Pai e Pastor. Este foi o fim do discurso, e fim da matéria amplamente publicada pelo mundo, inclusive no Brasil, na época. Não faremos uma análise dele neste vídeo, o faremos comparando e confrontando com outras matérias jornalísticas, nos próximos vídeos. Porque agora ouviremos a carta circular emitida pelos bispos da Arquidiocese de Belo Horizonte, em defesa da ação católica. Que, como o próprio Papa nos confirma, estava dividida. Ação social é um nome novo e uma formulação nova do antigo e eterno preceito evangélico: amai-vos uns aos outros. Carta circular de Dom João Rezende Costa e Dom Serafim Fernandes de Araújo sobre a ASA. Apelam o arcebispo coadjutor e o bispo auxiliar, para o sentido cristão dos fiéis a fim de que se esforcem por obter um conhecimento exato e profundo da organização e dos objetivos da ação social arquidiocesana, determinações que dizem respeito aos santos e aos fiéis católicos em geral. Desejando inaugurar para a ação social arquidiocesana, ASA uma nova fase de organização e de eficiência, queremos com este documento convocar todos os nossos sacerdotes e fiéis, a terem um conhecimento mais completo desta obra tão imprescindível como urgente. Primeiro, e começaríamos, antes de tudo, dizendo uma palavra sobre o que é e deve ser a ASA. Quando a instituiu, o nosso venerando arcebispo metropolitano Dom Antônio dos Santos Cabral, cujo coração apostólico promoveu toda essa imensa rede de obras que elevam e santificam a arquidiocese, quis atender a uma das exigências do regulamento da ação católica brasileira, surgindo então a ASA como o Departamento Arquidiocesano de Ação Social, órgão de estudo, execução e divulgação da doutrina social católica. Na arquidiocese, sua missão é orientar, articular e desenvolver a ação dos fiéis na solução dos problemas sociais e socioeconômicos, os quais são hoje, ainda mais agudamente do que o foram no passado, motivo de geral preocupação e justificada ansiedade. Orientação supõe unidade de doutrina e sua divulgação, formação da consciência social católica e estímulo efetivo tanto a trabalhar em obras sociais já existentes, como a criar novas de caráter permanente ou impostas por circunstâncias eventuais. A articulação fará promovendo e intensificando o intercâmbio entre as entidades católicas, de ação social, com a finalidade de uni-las, de apresentar e prestigiar junto ao público seus trabalhos e atividades e de inclusive, representá-las junto às suas congêneres leigas e às autoridades governamentais. O desenvolvimento, enfim, das obras sociais católicas, unidas, articuladas e orientadas pela ASA, resultará de esforços que se multipliquem e se congreguem atingindo tarefas sem conta nos setores os mais variados de ação política administrativa, associativa, assistencial, educativa. Segundo, para realizarmos a tríplice finalidade, acima assinalada, vamos manter o mesmo lema outrora escolhido por Dom Antônio dos Santos Cabral e que está formulado nestas autorizadas palavras de Pio XI: unir sem unificar, coordenar sem absorver, agrupar sem confundir. Dentro do espírito desse lema, teremos então a seguinte organização da ASA: 1. Diretoria, composta de presidente, secretário e tesoureiro. 2. 3 conselhos, junto à diretoria: o de planejamento e o administrativo, ambos já em funcionamento, e o de obras sociais que se vai constituir com a representação das diversas iniciativas de ação social em nosso meio. 3. Uma comissão executiva, servida por departamentos de pesquisas, de intercâmbio, de voluntários, de informações de conselhos paroquiais. Além de comissões especiais, para atender a ocorrências articulares. 4. Ligadas à comissão executiva, funcionarão divisões de orientação religiosa, da família e menores, de recreação e educação informal, de saúde e trabalho, de educação de base e ainda de grupos especiais. 5. Como órgãos auxiliares da diretoria, haverá serviço de relações públicas, comissão de finanças, assessoria técnica, jurídica, econômica e campanhas, que abrangerão os setores escolar, paroquial, associativo, profissional, doméstico, institucional e público. Terceiro,
Não queremos deixar de assinalar para o nosso zeloso clero, e os amados fiéis que o nosso maior desejo é que toda essa cuidadosa e aprimorada organização que se está procurando dar à asa não tenha jamais a fisionomia de um corpo sem alma, mas seja pelo contrário vivificada e iluminada pela chama do amor que nos une a todos a Cristo. Ação social é um nome novo e uma formulação nova do antigo e eterno preceito evangélico: amai-vos uns aos outros, preceito tão grave e tão indispensável, que foi indicado por Jesus como marca e distintivo dos cristãos. Por este sinal todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Preceito tão ligado à essência do cristão, que sem ele é impossível o próprio amor de Deus, como doutrina peremptoriamente em São João, em sua primeira epístola. Amemos a Deus, porquanto ele nos amou primeiro. Se alguém diz, amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois, quem não ama a seu irmão, a quem vê, como poderá amar a Deus, a quem não vê? E de Deus recebemos este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. E para que esse amor seja atuante e não só teóricos, diz-nos ainda São João veementemente: non diligamos verbo, nec lingua, sed opere et veritate, não amemos só de palavras e de língua, mas por atos e de verdade. O amor é como que a saúde do corpo igreja e, por isso, quem não ama, permanece na morte. É tão grande hoje e tão difundido o panorama da pobreza e da miséria, fruto que se não necessário nem desejado, do desenvolvimento da civilização e da técnica que muita gente é tentada a desistir da caridade, por lhes parecer impossível livrar a sociedade de males tão imensos, como há outros que se refugiam por detrás de atitudes individualistas e improdutivas, como a de dar um pequeno níquel toda a vez que alguém lhes estende a mão, como se isso bastasse para ficarem em paz diante de Deus e dos homens. É preciso lembrar a uns e a outros que não há caridade se não houver justiça. E a justiça compreende precisamente entre seus vários aspectos também a justiça social, que exige de cada um o que é necessário para o bem comum, como caracterizou sinteticamente o São Padre Pio X na encíclica Divini Redemptoris. Ora, a ação social, como ação que visa o bem comum, promoverá a prática da caridade e da justiça, fará com que a caridade não julgue jamais poder prescindir da justiça e fará com que a justiça seja sempre vivificada, suavizada e ampliada pela caridade. Fique, pois, aqui o nosso veemente apelo em primeiro lugar para que todos os fiéis da arquidiocese conheçam a ASA e lhe deem seu mais decidido apoio. Em segundo lugar, para que todas as obras de ação social que já florescem entre nós, venham efetivar sua filiação à ASA dentro das normas de seus estatutos e em atenção a esta nossa expressa determinação. A todos, enfim, que sentem quanto é doloroso o problema da pobreza e da ausência de justiça social, para que possam encontrar na ASA um instrumento apto a promover a solução de todos esses problemas. E no desejo que em todos reine a caridade de nosso Senhor Jesus Cristo, imploramos para todos quantos trabalharem na ASA ou para ela trouxerem a colaboração de seu interesse, de seu apoio e de suas orações. A bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 1960, João, Arcebispo Coadjutor, Serafim, Bispo Auxiliar. Aditamento. A fim de exercer o programa acima exposto, temos a satisfação de nortear nosso excelentíssimo Bispo Auxiliar, Dom Serafim Fernandes de Araújo, para superintender em nosso nome a todo o trabalho da ação social arquidiocesana, prestando-lhe assistência direta e assídua, transmitindo-lhe a orientação que os documentos da Igreja oferecem para sua plena e perfeita realização. Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 1960. João, Arcebispo Coadjutor. Como vimos, no vídeo de hoje, a ação católica não estava nada bem. Fazendo-se necessário todas as intervenções aqui mostradas e muitas outras mais. Mas a Igreja insistia que a solução para os males sociais era uma prática mais eficiente da justiça, e essa deveria ser realizada pela Igreja, através de movimentos como a ação católica. E que novamente viria como resposta aos problemas atuais, agora não só da Igreja, mas da sociedade como um todo. Eventos, como este, do encontro com a Junta Central da Ação Católica, foram precedentes e preparação para o concílio que viria logo adiante. No próximo vídeo traremos ainda mais cobertura sobre esse momento histórico. Até lá!